Meu nome é Ageu e esta é a minha história. Sou um dos profetas menores, mas minha mensagem, embora breve, é poderosa e carregada de significado. Minha vida se desenrola durante um período de grande importância para o povo de Israel, um tempo de retorno e reconstrução, um tempo para refletir sobre prioridades e dedicação a Deus. Nasci durante o exílio na Babilônia, um período de cativeiro e reflexão para o povo de Israel. Esse exílio forçou o nosso povo a confrontar a realidade de nossas falhas e a promessa de nossa fé. Vivemos sob o domínio de um império estrangeiro, longe de nossa terra natal, mas foi nesse cativeiro que a esperança de um retorno começou a tomar forma. Foi profetizado por Jeremias que o exílio duraria 70 anos. E eu vivi para ver esse retorno se tornar realidade. O decreto de Ciro, o Grande, no ano de 520 a.C., permitiu que nosso povo voltasse à nossa terra, a cidade de Jerusalém, para reconstruir o templo do Senhor. Este templo, o centro da nossa fé e adoração, havia sido destruído, deixando um vazio em nossos corações e em nossa prática religiosa. Eu estava entre aqueles que retornaram, movido por uma paixão ardente para ver a glória de Deus restaurada em nosso meio. No entanto, ao retornarmos, nos deparamos com um terreno desolado e uma tarefa monumental. Jerusalém estava em ruínas e o local do templo, nosso lugar sagrado, estava desfigurado por escombros e desolação. Apesar desses desafios, havia um sentimento palpável de esperança e determinação entre o povo. Sob a liderança de Zorobabel, governador de Judá, e Josué, o sumo sacerdote, começamos o árduo trabalho de reconstrução. Mas não demorou muito para que o entusiasmo inicial desse lugar à apatia e à desilusão. Muitos no nosso povo se distraíram com a construção de suas próprias casas e com a busca por conforto pessoal, negligenciando a obra do templo. Foi neste momento crítico que o Senhor me chamou para ser sua voz, para despertar o povo de seu desleixo e reacender o fervor pela reconstrução do templo. Assim, eu me levantei diante do povo de Israel, convocado por uma força que transcendia minha própria existência. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Vós haveis semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não vos saciais. Bebeis, mas não vos alegrais. Vestis-vos, mas não vos aqueceis. E o que ganha salários, ganha-os para pô-los num saco furado. Minhas palavras buscavam agitar os corações e as mentes, instigando uma reflexão profunda sobre nossas prioridades e nosso comprometimento com Deus. Expus a eles como nossa negligência na reconstrução do templo refletia uma desconexão mais ampla com nosso propósito e com o Senhor. A falta de bênçãos, a escassez nas colheitas e a insatisfação geral eram reflexos de um povo que havia colocado suas necessidades e desejos acima dos de Deus. Era crucial que reconhecêssemos essa realidade e agíssemos para alterá-la, priorizando o templo acima de nossas próprias casas. Mostrei a eles que, enquanto as casas deles estavam com ótimas paredes e um telhado bonito, o templo do Senhor estava sendo construído de qualquer maneira. Encorajei o povo com palavras que o Senhor havia posto em meu coração. Coragem, povo todo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu estou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Essa promessa de presença divina era para ser o alicerce de nossa fé e esforços. A lembrança de que Deus havia feito um pacto conosco desde a saída do Egito serviu como um poderoso lembrete de sua fidelidade e amor eterno. Graças à graça de Deus, minhas palavras encontraram terreno fértil. Zorobabel, Josué e todo o remanescente do povo responderam ao chamado. Com renovada determinação, eles retomaram a obra do templo com vigor. Foi um momento de unidade e renovação espiritual, um testemunho do poder de Deus em mover corações e mentes em direção à sua vontade. No entanto, a obra não estava isenta de desafios. Enfrentamos oposição externa e interna, além de dúvidas e temores sobre nossa capacidade de completar tal tarefa. Mas o Senhor, através de minha voz, assegurou ao povo: minha promessa ainda está de pé.
meu espírito permanece entre vós. Não temais. Essa garantia divina era nossa força diante das adversidades, reafirmando que, enquanto trabalhássemos juntos com fé, nada poderia nos deter. Assim, sob a orientação divina e com o esforço coletivo do povo, a construção do templo avançou. Dia após dia, pedra sobre pedra, as fundações do nosso futuro espiritual e comunitário foram sendo solidificadas. Cada momento de trabalho no templo não era apenas um ato de construção física, mas também uma reconstrução de nossa identidade como povo de Deus. Era um lembrete tangível de nossa história, nossas lutas e, mais importante, nossa fé inabalável em Deus. Porém, algumas pessoas, ao ver o templo quase pronto, começaram a desanimar, pois esse templo parecia inexpressivo. Não era nada comparado à glória do Templo de Salomão, construído aqui, quase 500 anos antes. E por isso o moral estava muito baixo para terminar o projeto. Durante este período, o Senhor me deu palavras de encorajamento e profecia para o povo. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, disse eu, transmitindo a promessa de Deus. Essas palavras serviam para fortalecer a determinação de todos, elevando nossos espíritos com a visão de um futuro glorioso para o templo e para Israel. A presença palpável de Deus seria mais magnífica e sua bênção sobre o povo mais abundante do que nunca. Além disso, profetizei sobre o advento da paz, prometendo que Deus concederia paz neste lugar. Essa promessa era um bálsamo para nossas almas, frequentemente angustiadas pelas lembranças de conflitos passados e pela incerteza do futuro. Com essas palavras, Deus nos assegurava que o templo reconstruído seria um centro de adoração e paz, não apenas para nós, mas para todas as nações que se voltassem para Ele. Essas profecias não eram meras palavras de consolo, eram declarações do poder transformador de Deus e de seu plano eterno para seu povo. Era uma honra ser o veículo dessas verdades divinas, testemunhando a mão de Deus moldando a história diante de nossos olhos. O trabalho no templo, embora exigente, tornou-se uma fonte de alegria e esperança. Um ato de serviço que nos aproximava mais de Deus a cada dia. Ao refletir sobre esse período da minha vida e o impacto das minhas mensagens, fica claro que minha missão foi muito além da reconstrução de um edifício. Tratava-se de restaurar a fé de um povo em seu Deus, de renovar nossa aliança com Ele e de nos preparar para as bênçãos e desafios futuros. Como profeta, fui testemunha do poder de Deus em transformar desolação em glória e fraqueza em força. Alguns dias antes de finalizar a construção do templo, tive uma reunião com alguns sacerdotes sobre a pureza ritual. Perguntei: se alguém ao tocar em um cadáver torna-se ritualmente impuro, essa pessoa, ao tocar em algum alimento, também torna este alimento impuro? Os sacerdotes me responderam que sim, o alimento se tornaria impuro. Então, fiz uma parábola para eles. É assim que acontece com o povo de Israel. Se a geração atual não se humilhar, não se afastar da impureza e da injustiça, o que eles constroem com as mãos, incluindo este novo templo, também será impuro. Passaram-se os dias e, ao concluirmos a reconstrução do templo, um sentimento de realização e reverência permeou o povo de Israel. Nossa obediência e dedicação foram recompensadas com a presença visível de Deus em nosso meio, cumprindo sua promessa de habitar entre seu povo. Esse evento marcou não apenas a conclusão de um projeto de construção, mas a reafirmação de nossa identidade e compromisso com Deus. Foi um testemunho poderoso de sua fidelidade e amor, um sinal de que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, Deus permanece conosco. A dedicação do templo foi um momento de grande celebração e adoração, com sacrifícios e ofertas trazidos em abundância. O povo se reuniu, unido pela gratidão e pelo desejo de adorar a Deus em sua morada restaurada. Esse ato de culto coletivo simbolizava nossa dedicação a Deus, reconhecendo-o
como o centro de nossas vidas e nossa nação. Foi um lembrete de que a verdadeira fundação de Israel não era feita de pedra ou madeira, mas da presença e das promessas de Deus. Minha mensagem, entregue durante este período crítico de reconstrução, serviu como um catalisador para a mudança, incentivando o povo a priorizar sua relação com Deus acima de tudo. As lições aprendidas durante esse tempo, sobre obediência, fé e a importância da adoração, continuam ressoando. Através da história do templo, Deus demonstrou que seu desejo não era simplesmente por um edifício, mas por corações comprometidos e uma comunidade dedicada a Ele. No entanto, minha missão como profeta não terminou com a reconstrução do templo. Deus continuou a usar-me para transmitir mensagens de esperança, correção e encorajamento ao seu povo. Minha voz tornou-se uma ponte entre o divino e o terreno, lembrando constantemente ao povo de Israel a importância de viver de acordo com os mandamentos de Deus e de buscar sua vontade em todas as coisas. Refletindo sobre minha jornada, é evidente que a história de Israel é marcada por momentos de triunfo e períodos de dificuldade. No entanto, através de tudo, a fidelidade de Deus permaneceu constante. Como profeta, tive o privilégio de ser parte dessa narrativa divina, testemunhando a incessante graça de Deus sobre seu povo. Minha história é apenas um capítulo na grande história de amor e redenção de Deus, um testemunho do seu poder transformador e de sua presença eterna entre nós. Ao olhar para trás, para os desafios enfrentados e as vitórias alcançadas, minha esperança é que as gerações futuras se lembrem das lições aprendidas, que elas vejam em nossa história a importância de colocar Deus no centro de tudo, que a reconstrução do templo sirva não apenas como um marco histórico, mas como um símbolo perene da nossa capacidade de superar adversidades através da fé e da obediência a Deus. Que minha vida e minha mensagem inspirem todos a buscar uma relação mais profunda com o Criador, sabendo que, apesar de nossas falhas e fraquezas, sua promessa de presença e proteção é infalível. Compartilhe esse vídeo nos grupos da igreja e da família para nos ajudar a divulgar a história do profeta Ageu e seus ensinamentos.